Electra, irmã do Orestes, que estava distante de casa, tinha sido enviada para longe pela mãe, retorna e, mas inicialmente fica em silêncio, escuta o coro das escravas fazendo as libações, as oferendas no túmulo do morto, e falando, dando o sentido daquele ritual que elas fazem de se baterem, usando aquelas roupas negras, né? A Electra fica em silêncio, olhando, mas ela está preparando uma pergunta para o coro, que é, quando ela finalmente consegue dizer, o que eu devo dizer para o meu pai morto? Eu devo dizer que eu trago essa coroa de flores enviada pela mulher dele que o ama? Isso seria uma ironia? Ou eu devo ficar em silêncio? Isso seria simplesmente ficar um pouco diante dele, virar as costas e sair andando? Isso seria tratá-lo como um lixo? O coro diz: faça uma terceira coisa. Fale daqueles que são os amigos dele, os amigos do palácio. Fale isso para ele. Quem são os amigos dele? Você, o filho dele, Orestes, as pessoas também do palácio que prantearam a morte dele. Fale dessas pessoas, dos amigos dele, dos amigos do palácio. Electra faz isso, né? E ela faz uma prece a Hermes Quitônio. O irmão dela, Orestes, também tinha feito uma prece a Hermes Quitônio. Hermes subterrâneo. Ele é o guardião dos poderes paternos, guardião do palácio. Ele é invocado pelos filhos que querem vingar-se de quem para os filhos que querem retomar os poderes paternos, querem retomar a posse, reintegrar a posse do palácio, né? Tem que pedir para o Hermes Quitônio. Eles também pedem a terra, pedem ao pai morto, suplicam ao herói morto, ao pai morto, poderem fazer se vingarem de quem o matou, né? Aparece Orestes, que já estava ali, estava escondido, e Orestes faz também essa súplica pela possibilidade de vingar o pai morto, e ele relembra o oráculo que escutou de Apolo. Ele não fala qual é o oráculo, aliás, ele fala brevemente. O Apolo diz para ele que se ele não matar quem matou o pai dele, ele vai ser perseguido e morto pelas Erines. Apolo e Erines são dois opostos que formam uma unidade, a justiça e as Erines. Se você for demais para Apolo, você vai excluir as Erines. Se você for demais para as Erines, você vai excluir Apolo. Isso está explicado e representado num sonho que a rainha teve, que não foi contado antes, mas vai ser contado agora.
uma serpente, que é um animal da terra, também debaixo da terra, ele anda por buracos, ele mata uma águia, que é um animal celeste, e deixa filhotes órfãos, filhotes de águia órfãos. Orestes lembra desse sonho que a mãe dele teve? É um sonho... E aí ele diz, ele mostra uma identificação dele com os filhotes órfãos, porque a serpente, a víbora da mãe dele, matou o pai dele. Mas também ele se identifica com a águia. E a águia é o símbolo de Zeus. Então ele identifica-se com Zeus, com a justiça. Ele quer a justiça, né? Ele quer que Zeus conceda a ele a vingança e também a reintegração do palácio. Ele dedica o palácio a Zeus, né? Associando Zeus, a águia que foi morta pela cobra, que é o pai dele foi morto pela mãe dele, então ele associa Zeus ao pai dele. Então ele consagra o palácio a Zeus. Ele escuta o oráculo de Apolo dizendo que ele deve matar quem matou o pai dele. Esse Apolo é o Lóxias. É o Apolo do pensamento oblíquo, não reto, oblíquo. Porque o Apolo quer alguma coisa com esse oráculo. O que o Apolo quer com esse oráculo que ele não está dizendo? É que matando quem matou o pai dele, Orestes vai continuar sendo perseguido pelas Erines. O Apolo vem acompanhado das Erines. Mas só através de Apolo ele pode se livrar das Erines. Se ele não cumprir o que o oráculo diz, as Erines vão matá-lo. Se ele cumprir, as Erines vão persegui-lo, mas não vão matá-lo. Porque Apolo estará lá por ele até o final. Uma outra dupla de palavras, Apolo Foibos, que vem de foice, palavra grega foice, luz, Apolo luminoso, né? Aquele que ilumina. Mas o Apolo, mas Foibos está próximo de Phobos, pavor. A iluminação de Apolo apavora. Faz com que o homem se perca. Então o oráculo de Apolo vai fazer com que o Orestes inicialmente se perca, né? Então esse é o encontro entre os irmãos. E essas são as preces que o irmão faz, que o Orestes faz. Esses irmãos, eles entendem que eles têm uma comunidade de destinos. Eles compartilham o mesmo destino, que é terem sido desterrados, terem o pai morto e terem que se vingar de quem matou o pai. Primeiro episódio, primeira parte. Electra. Mulheres cativas cuidosas do palácio. Já que nesta procissão sois minhas parceiras, sede nisso conselheiras. Que falar ao verter as fúnebres libações? Como propiciar, como rogar ao Pai? Digo trazê-las da querida ao querido? Da mulher ao marido? Da minha mãe? Ou digo esta fala, costumeira dos mortais?
dar igual retorno aos que enviam estas coroas, dádiva digna de seus crimes. Ou em silêncio sem honra, como pereceu o pai, verter esta vertente, porção da terra, e retornar como quem despediu imundícies, ao lançar a urna sem voltar os olhos. Não há tanta audácia, nem sei que falar, ao verter este libame no túmulo do pai. Participai, ó amigas, desta resolução. Possuímos neste palácio o ódio comum. Não vos oculteis no coração por terror. O fatídico aguarda o homem livre e o dominado por alheio braço. Digas, se podes, algo melhor que isso. Electra então pede que o coro a oriente sobre o que fazer diante do túmulo do pai. Dizer que está levando os roubos ao pai da mãe ao marido? Isso seria ironia. Ou falar o que os mortais costumam falar quando morre alguém, que aqueles oferecimentos, que eles retornem a quem os enviou. Ou ficar em silêncio, virar as costas e nem olhar para trás. Isso seria uma audácia. E ela diz, Electra, que ela e o coro têm um ódio comum. O ódio ao inimigo do palácio. O coro diz: respeito como altar a tumba de teu pai. Direi a fala do íntimo, pois ordenas. O coro diz que respeita o túmulo do pai de Electra como a um altar. Digas em respeito à tumba de meu pai. Verte e pronuncia o sagrado a propícios. Quer dizer, derrame a bebida e diga, faça preces a propícios, a quem deve ser invocado, né? A que amigos assim me dirijo? Primeiro a ti, e a quem odeia Egisto. Então, dirige-se a você mesmo e a quem odeia Egisto. A mim e a ti, então rogarei isso, né? A mim, Electra, e a ti, coro. Percebe e fala isso tu mesma já. Quem ainda acrescentar a esta sedição? Lembra Orestes, ainda que ausente. Está bem, e instruíste-me não pouco. Lembra e aos culpados do massacre. O coro então está orientando a Electra a respeito de quem ela deve lembrar, para estar entre os amigos do palácio, e de quem ela deve lembrar, de quem deve ser punido. Que dizer? Explica-o a inexperiente. Então o coro diz para ela dizer isso. Vir-lhes um nome ou um mortal. Então Electra deve pedir que venha-lhes um nome, que venha-lhes uma divindade vingadora, ou um mortal, aquele que faça a justiça divina, né? Seja o juiz. Dizes juiz ou portador de justiça, né? Dizes juiz, que é o nome,
ou portador de justiça, o mortal que faz as ordens do nome. Falando simples, quem também os mate. Olha aí, o coro foi direto. Isto é reverente junto aos deuses? Como não? Retribuir males a inimigo. Essa concepção de justiça tribal, né? Retribuir os males a quem faz. Electra diz então: arauto máximo dos sobre e dos sob, ó Hermes Ctônio, proclama por mim, ouçam os subtérreos numes as minhas preces, os vigilantes do pátrio palácio. Então ela invoca Hermes Ctônio, vigilante do pátrio palácio. Hermes é guardador dos bens paternos que estão nas mãos da rainha assassina. Invoca também, e terra mesma, que a tudo gera, nutre, e outra vez acolhe no útero. Ela lembra a grande mãe, terra, que dá a vida e depois a retoma, botando-a de volta no útero. Eu, vertendo esta água lustral a mortos, digo invocando o Pai. Então ela invocou Hermes Ctônio, invocou a terra, invoca Pai. Tem dó de mim e de nosso Orestes, reilumine o palácio. Agora, como que vagamos, vendidos por quem pariu e trocou pelo marido Egisto, o cúmplice do teu massacre. Ela diz ao pai: olha nossa condição de expulsos, por quem, de vendidos, por quem trocou o marido por Egisto, cúmplice da sua morte. Eu igualo a escrava, e das riquezas banido está Orestes. Eles, soberbos, o Clitemnestra e o Egisto, jactam-se dos frutos de tuas fadigas, dos esforços de Agamemnon. Que venha Orestes com alguma sorte, eu te suplico, ouve-me tu, ó Pai. Ela pede ao pai que ele traga Orestes. O pai não está apaziguado. Ele não recebeu ele está recebendo as propícias cerimônias fúnebres. Então ele não está apaziguado. Então ele ainda tem poder. Se ele tivesse recebido todos os rituais, ele já estaria em paz lá no Hades. A mim, dá-me ser mais comedida que a mãe, e ao agir mais pia. Pai, então, traga Orestes para ser portador da justiça, e faça a mim agir de forma mais piedosa do que a minha mãe. A nós estas súplicas, e aos inimigos digo mostrar-se o teu vingador, ó Pai, e quem te matou morrer com justiça. Aí ela pede a vingança ao Pai. E suponho no meio desta bela prece, dizendo para eles esta ruim praga: sê nosso guia dos bens para cima, com deuses, terra, justiça vitoriosa. Com tais súplicas, verto estas libações.
É costume floreardes com lamentos enquanto proferis o peão do morto. Ela faz a cerimônia fúnebre pedindo ao pai a vingança e também a ação livre da impiedade. O coro dizendo: lança, lágrima estrídula perdida pelo perdido Senhor, junto a este fluxo de bens e de males repulsor. Sacrifício deprecado das vertidas libações. Então ela falou, lança não, ela falou lançai lágrima, né? O coro estimula Electra a chorar pela perda do pai, a perda dos bens, um choro que afaste os males. Ouve-me, venerável, ouve, ó Senhor, de vosso turvo espírito. O totototototoi, venha forte lanceiro, livrar o palácio, nas mãos arco cita retroflexo ao agir Sagitário Ares, púgil a manejar cabo de gládio. Ela invoca Ares. Aí o Electra, o pai já tem libações, poção da terra, a terra já bebeu então as libações. Comungai, porém, nesta nova palavra. Digas, o coração palpita de pavor. Vejo esta madeixa cortada na tumba. Ela encontrou uma madeixa sobre a tumba. Ela não sabe de quem é, nem o corpo. De que homem ou moça de funda cintura? Bom sinal isto pode parecer a todos. Quer dizer, existe mais um amigo do rei. Como aprender velha junto a jovem? O coro está dizendo que não tem como ela saber. Não há quem além de mim cortaria? Tem ódio quem devia oferecer cabelo. Aquele que ofereceu cabelo tem ódio contra quem matou, né, o morto. No lamento pelo morto, os homens e as mulheres arrancavam os cabelos. Então isso é uma demonstração de desespero, né? de que aquela morte é sofrida. Né? Ora, isto é pluma símil de se ver. A quais cabelos? Isto quero saber. A Electra diz, essa mecha de cabelo é uma pluma símil de se ver. Quer dizer, me parece uma outra mecha de cabelos. Aí o coro pergunta, parece com que cabelos? A nós mesmos, muito símil de se ver. Então ela viu a semelhança daquela mecha de cabelos com a mecha de cabelos dela. Isto seria oculta dádiva de Orestes? Então o coro chegou, entendeu que era Orestes, era de Orestes aquele cabelo. Muito se assemelha às madeixas dele. E como teve ousadia de vir aqui? Eles não sabem então que Orestes voltou. Enviou a crina cortada por amor do pai. Isto me dizes, não menos deplorável, se não puser mais o pé neste lugar.
Também ao meu coração chegou onda de bilis e feriu qual transverso dardo. Dos meus olhos tombam sedentas gotas incoercíveis de tempestuosa torrente ao ver esta madeixa. Como esperar outro cidadão ser dono desta fronde? Contudo, não a cortaria quem o matou. Minha mãe, nome de todo impróprio, por seu intento ímpio contra os filhos. Mas eu, como anuir direto a isto? Ser este adorno do mortal que eu mais amo, Orestes? Festeja minha esperança, Feu. A Electra, então, diz que não tem como aquele cabelo ser da mãe. E que ela foi tomada de uma forte emoção. Mas diz, como reconhecer que esse cabelo é do meu irmão se ele está distante? Tivesse voz prudente como de mensageiro, para que eu não flutuasse na dúvida. Ela pede, ela está em busca de um esclarecimento sobre de onde veio aquele cabelo. Mas bem claro dissesse repelir este cacho. Se foi cortado da cabeça do inimigo, ou se é parente, pudesse prantear comigo. Ornamento deste túmulo e honra ao Pai. Mas invocamos os deuses conhecedores das tempestades em que, como marujos, rodopiamos. Ela está perdida, ela e o coro estão perdidas como marujos no mar revolto. E pedem então a Deus, aos deuses que tudo conhecem, o esclarecimento. Se devemos lograr salvação, de breve semente surgiria grande tronco. Eis vestígios, segundo indício, de pés similares a chopegadas e parecidos aos meus, pois estes dois traços são de dois pés, dele mesmo e de algum companheiro. Talões e traços de nervos, quando medidos, coincidem no mesmo com minhas pegadas. Está aqui a dor e a perdição do espírito. Ela chegou a medir as pegadas, né? E mediu o pé dela, viu que tem o mesmo tamanho. Pede no porvir por ser feliz, e aos deuses declara portadoras de remate as tuas preces. Qual ganho tenho agora dos nomes? Vens à vista daqueles por que suplicavas. E tu sabes comigo por que mortal clamo? Sei contigo que muito admiravas Orestes. Então, o coro, olha isso. O que está dizendo agora é Orestes, ó. Orestes disse para a irmã: pede no porvir por ser feliz, e aos deuses declara portadoras de remate as tuas preces. O Orestes aparece dizendo para a irmã pedir para ser feliz e que as preces dela e pede aos deuses para atenderem as preces dela. A Electra pergunta o que ela vai ganhar dos nomes. O Orestes diz: vens à vista daqueles por que suplicavas. Os nomes que ela chamou, agora vêm. E tu sabes comigo por que mortal clamo? Electra pergunta. O irmão responde: sei contigo que muito admiravas Orestes, ele mesmo. E por que afinal logro minhas preces? Sou ele.
Não busques mais perto que eu. Orestes devia estar escondido e apareceu agora. Ah, aqui ó. Tramas um dolo contra mim, ó estranho? Ele está escondido. Urdirei ardis então contra mim mesmo. Se eu fizer um mal a você, eu farei o mal a mim mesmo. Mas no meio de meus males queres rir? No meio dos meus, então, se é dos teus. Eu devo te saudar porque és Orestes? Quando vês a mim mesmo, mal reconheces. Então ele está diante dela e ela não o reconhece, ele não está escondido. Mas ao vires esta mecha de cabelo na tumba e sondares vestígios de minhas pegadas, arrepiaste as asas e creste que me vias. Você me reconheceu e se arrepiou no cabelo e nas pegadas. Examina perto do corte a madeixa de teu irmão, parecida com tua cabeça. Vê esta veste trabalhada por tua mão, a imagem animal da espátula e batente. Domina-te, não te aturdo o júbilo, sei que os parentes nos são amargos. Não se alegre, porque os parentes estão próximos, né? Ó querido cuidado do palácio paterno. Pranteada esperança de semente salvadora. Com fé na força recobrarás o lar paterno. Electra está pondo fé de que o irmão vai recuperar o palácio. Ó prazerosa visão de 4 destinos. Para mim é necessário que te saúde qual a um pai. E pende para ti o meu amor pela mãe, que com toda justiça odeio, e ao amor pela irmã sacrificada sem dó. Ela lembra a Electra. Ela fala do irmão, a quem ama, fala da mãe, a quem odeia, lembra da irmã sacrificada pelo pai, e o amor pela irmã sacrificada sem dó. Fiel irmão eras meu, a impor reverência. Só poder e justiça, junto com o terceiro, o maior de todos, Zeus, estejam comigo. Aí ela invoca Zeus, que tem poder e justiça. Zeus, sê testemunha desta situação. Vê a prole órfã da águia, quando o pai morreu nos enlaces e nas espirais de medonha víbora. Então está se comparando aos filhos mortos da águia. E a fome jejuna oprime os órfãos, não ainda capazes de trazer ao ninho a preia paterna. As crianças estão com fome. A miséria se avizinha. Assim também podes me ver a mim e a esta Electra, filhos privados de pai, tendo ambos o mesmo exílio do palácio, destruídos, porém, estes filhotes do pai, sacrificante que te honrou muito, de que símil braço terás lauto lote. Eles lembram, falam a Zeus, né? Que o pai, Agamenon, o honrou muito, né? Destruída a geração da águia, de novo, não enviarias signos fiéis aos mortais?
Uma vez seca toda esta régia estirpe, nem servirá a altares em dias sagrados. Então, destruída a geração da águia, nós, os filhos dela, de novo não enviarias signos fiéis aos mortais. Você, se nós morrermos, não tem mais o que você enviar para os mortais. Uma vez seca toda esta régia estirpe, nós, régia estirpe, você, Zeus, nem servirá. Nós não serviremos a altares em dias sagrados, se nós formos mortos. Ele está falando, Zeus, se você deixar os filhos morrerem, quem vai adorar você? Olha por nós, do pouco erguerias grande palácio, que parece agora estar caído. Ao coro. Ó crianças, ó salvadores do lar paterno, calai, para que ninguém saiba. Os filhos. E por amor de falar, anunciem tudo isto aos poderosos. Que eu os vejo um dia mortos no licor de piche flamejante. Orestes, então. Não nos trairá o oráculo plenipotente de Lóxis. Aí ele vai lembrar o oráculo que ele ouviu. Ao impelir a este perigo com muitos brados e ao proclamar tormentosa errônea no cálido fígado, se não punir os culpados de meu pai, dando-lhes por sua vez a mesma morte. Então ele diz que o oráculo o impeliu para essa ação perigosa. E proclamando que a errônea, a perdição, a arte, vá, me busque, né? Me tome, se eu não punir os culpados de meu pai, dando-lhes por sua vez a mesma morte. Oráculo, e disse que em minha própria pessoa eu o pagaria com muitos tristes males, feito um touro sem bens por castigo. Anunciando, disse as delícias dos díscolos da terra aos mortais. Disse as doenças atacarem a carne com ferozes maxilas, lepras devorarem a originária natureza, cães pungirem nas têmporas com esta doença. E falou que outros assaltos de erines perpetram-se no paterno sangue. Está falando aqui das desgraças causadas pelas erines. A ver e mover nas trevas brilhante olho, o dardo tenebroso de sob a terra, vindo de súplices parentes caídos, e a fúria e o inane pavor noturno atordoam, expulsam da cidade com bronze ou açoite quem se poluiu. Aqueles que habitam o mundo das trevas vão punir aquele que tem que expiar um mal. Ele precisa matar a mãe porque ele próprio, como filho dela, se tornou sujo pelo que ela fez. E uma forma de expiar esse mal é matar quem matou. Só que, por ser filho dela, ele vai continuar poluído. E assim, não lhes ser possível participar
os, os mortos, nem do vinho, nem do fluxo libatório, e afastá-los de altares, não vista a cólera paterna, nem receber, nem hospedar-se. E de todos, sem honras, nem amigos morrer. Os males causados pelas erinhas, né? Ser atacado pelos mortos, não mais participando do vinho, do fluxo libatório, morrer sem amigos, nem honras, em uma hora ressecado por ruinosa morte. Não se deve confiança atrás de oráculos? Até sem confiança, o ato há de se fazer. Muitos desejos convergem neste ponto. As ordens do Deus, o grave luto pelo Pai e ainda oprime a carência de recursos e os cidadãos mais gloriosos dos mortais, eversores de Troia com o celebrado espírito não estarem assim sob duas mulheres. Fêmeo é seu espírito, se não sabe, saberá. Mesmo que ele não confiasse no oráculo, ele faria, porque muitos desejos convergem para isso. Ordens do Deus, né? O oráculo, o luto pelo Pai, a carência nossa, e o desejo do coro. O coro então termina: ó grandes porções por Zeus. Elas chamam as porções, filhas de Zeus. Porções são as deusas que atribuem o quinhão, as partes que cabem a cada um. Por quê? Porque elas atribuem bens e males. A quem matou, o mal, o mesmo mal será atribuído, será aplicado. Ó grandes porções por Zeus, que o término esteja aqui, aonde o justo se transporta. Com odiosa língua se pague. A justiça, ao cobrar dívida, proclama. Com pancada letal, letal pancada se puna. Sofra o que fez. Assim fala a velha palavra.